A noite está densa, o vento sopra frio e o céu sem lua parece um manto negro sobre nossas cabeças. Você está prestes a embarcar comigo numa jornada por mares desconhecidos. Mas cuidado, esta não é uma viagem comum. Eu sou o navegante, aquele que navega pelos mares das lendas e histórias esquecidas, carregando comigo os ecos de tempos antigos e os murmúrios de almas perdidas. Aperte seu casaco contra o peito e ouça bem, pois esta história não é para corações fracos. Hoje contarei sobre uma noite em Pedra Branca, um vilarejo pequeno e esquecido, cercado por colinas e florestas que abrigam segredos que jamais deveriam ser despertados. Você está pronto? Pois agora zarpamos para um encontro com algo que desafia a compreensão. Deixe que o som do vento nos leve e prepare-se, porque o que você ouvirá não será esquecido tão facilmente. Essa é a história de Raul. Era uma noite sem lua no pequeno vilarejo de Pedra Branca, cercado por colinas e florestas que pareciam engolir a luz do mundo. Raul, um homem simples e trabalhador, voltava para casa depois de um longo dia na lavoura. Ele tinha ouvido falar do bradador, mas nunca dera atenção às histórias dos mais velhos. Superstição, dizia ele, rindo enquanto ouvia os relatos de gritos que ecoavam nas noites escuras. Naquela noite, Raul decidiu cortar caminho pela mata conhecida como Vale do Eco. Era um lugar evitado pelos moradores, mas Raul não tinha medo de histórias. O silêncio da mata era pesado, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos e pelo cricrilar dos grilos. Ele assobiava baixinho para espantar o desconforto que insistia em se aproximar. Foi então que ouviu um grito. Não era um som normal, não vinha de animal ou homem. Era um brado profundo, carregado de dor e fúria, que parecia reverberar dentro do próprio peito de Raul. Ele parou no mesmo instante, os olhos arregalados, o coração batendo descompassado. O grito veio novamente, desta vez mais perto. Raul virou a cabeça em todas as direções, mas não via nada além da escuridão. Sentiu o sangue gelar quando percebeu que o som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Quem está aí?" gritou, tentando soar bravo, mas sua voz tremia. Outro grito, mais alto, fez os galhos das árvores ao seu redor tremerem. A floresta, antes viva com os sons noturnos, agora estava mortalmente silenciosa. Raul começou a correr, o coração quase explodindo no peito, mas o som o seguia, cada vez mais perto. Finalmente, ele tropeçou e caiu em uma clareira. Quando levantou o olhar, viu algo que nunca poderia explicar. No meio da clareira havia uma figura alta e encurvada, envolta em sombras que pareciam pulsar. Seus olhos, brilhando como carvões em brasa, fixaram-se nele. Quando a boca da criatura se abriu, um novo brado ecoou. Tão poderoso que Raul sentiu os ossos vibrarem. Raul desmaiou ali mesmo. Quando foi encontrado no dia seguinte por caçadores, Raul estava vivo, mas algo nele havia mudado. Seus olhos, antes vivos e cheios de determinação, agora estavam vazios, como se ele tivesse perdido algo essencial. Não falava mais, apenas murmurava frases sem sentido sobre um grito que nunca termina. Raul foi levado para casa, mas nunca mais voltou a ser o mesmo. Durante o dia, ele apenas encarava o vazio, balançando o corpo como se ouvisse algum som distante. À noite, ele gritava, reproduzindo o mesmo som aterrorizante que ouvira na floresta. Os moradores começaram a dizer que o bradador havia deixado um pedaço de si dentro dele. Desesperada,
A família levou Raul para vários curandeiros e padres, mas nada funcionava. Ele se recusava a entrar na floresta, mas ao mesmo tempo parecia atraído por ela, como se algo estivesse chamando-o de volta. 1 ano depois do encontro, Raul desapareceu. Deixou sua casa no meio da noite e as pessoas dizem que foi em direção ao Vale do Eco. Alguns afirmam que o bradador o levou, completando um ciclo que nunca deveria ter sido iniciado. Outros acreditam que Raul se tornou parte da entidade, sua alma capturada pelo grito eterno. O que é certo é que, desde aquela noite, os gritos no vale ficaram mais frequentes e mais próximos das casas do vilarejo. Agora, ninguém mais corta caminho pela mata, e as histórias do bradador ganharam novo peso entre os moradores. Mas, para os mais curiosos que ousam se aproximar do vale em noites sem lua, uma coisa é certa: em meio aos brados, às vezes, pode-se ouvir uma voz humana misturada aos gritos. É Raul clamando por libertação.